que é a vice-dirigente da igreja que a gente dirige, na Adenos ali do Vilagem. Muito feliz de retornar aqui, meus irmãos, que Deus abençoe. Eu sempre feliz e honrado. Eu recebo o convite para estar com vocês aqui, é muita alegria, amém? Queria que você pense sempre em memorizações do Evangelho como você vai escrever São Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. As irmãs da mesa também já recebi aqui, que Deus abençoe as senhoras, amém? Assim como diz na Escritura Sagrada, entrando Jesus em Cafarnaum, entrando Jesus em Cafarnaum, mais forte, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico, violentado e atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Somente uma palavra e o meu criado sará. Hoje também somos sob a autoridade dos soldados a minhas ordens. E diga a este: vai, ele vai. A outro: vem, ele vem. O meu criado faz isso e ele faz. Maravilhoso Jesus ouvir essas palavras e disse aos que o seguiam: em verdade eu digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, o reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá plantos e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vá, como crente, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou e deu de nome. Antes de tomar assento, pegue a mão do seu irmão do lado, por favor, com carinho e respeito. Diga assim para ele: se prepare para receber hoje aqui a maior vitória da sua história. Só quem está preparado, joga a bola para cima e vai para o último. Que a polícia de Jesus pode te ajudar. Aleluia. Olha esta relação com a gente dentro. Seguidores das pisadas do soberano eterno Deus. Este precioso e valioso texto sagrado que eu vos proclamei e vos mencionei, pois que pegaram os nossos ouvidos e que foram como uma flecha atingindo o alvo dos nossos corações. Efetivamente, ele vem fazendo que chamas asas no meu coração e provocando impacto duradouro sobre o meu ser, trazendo luz ao meu viver e fazendo moradia no mais profundo do meu interior e fazendo que a alma se deleitar, meu coração estontear, meu espírito saltear dentro de mim, pela consciência da história real, verídica e verdadeiríssima que o evangelista São Mateus teve a grande honraria de nos deixar escritas, inspirado, ouvido e impulsionado por magnífica e extraordinária inspiração divina concedida pelo Espírito Santo e um dia se apoderar assim mesmo. Pois no capítulo 8, do versículo 5 ao 13 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o mesmo narra-nos, conta-nos a história real de um encontro do Mestre Jesus Cristo com o homem conhecido por todos nós outros como centurião de Cafarnaum, e visto que esse encontro se sucederá, ocorrera exatamente dentro do vilarejo de Cafarnaum. Aquela região recebera este nome porque há
E todo mundo estava sabendo que Jesus estava morando em Cafarnaum, junto na casa de Simão Pedro. Em João capítulo 1, versículo 37 a seguir, a Bíblia diz que dois discípulos de João se aproximaram diante de Jesus e perguntaram para ele: Rabi, aonde moras? Rabi, aonde? Rabi, aonde? Está escrito que eles viram aonde Jesus morava. É simples. Eles foram até a casa de Simão Pedro e descobriram que Jesus estava morando em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Agora veja que desde aquele dia a casa de Simão ela ficava lotada, porque descobriram que Jesus estava morando no apóstolo Pedro. Mas o interessante é que a fama de Jesus crescia de uma forma extraordinária, sem dentro da cidade de Cafarnaum. A ponto dos inimigos de Jesus, pastores, ficaram ensinados. Eles missionários que não têm a mesma graça de Jesus, que não têm a mesma autoridade de Jesus, começaram a ficar enciumados. Aí o que eles fizeram? Quando Jesus expulsou de dentro, é isso. Jesus tirou o demônio de um homem que era muito assunto. Quando Jesus tirou o demônio, ele estava dentro do vilarejo de Cafarnaum. E os saduceus, os fariseus, inimigos de Jesus, começaram a espalhar outdoor dizendo: Jesus expulsa demônio por príncipe de demônios. Olha, isso é bom por baixo. Eles queriam abafar a fama de Jesus. Eu tenho uma palavra que meu ouvido é não oficial, mas para isso, os inimigos podem se levantar contra o seu lar. Os inimigos podem levantar fofoca. Os inimigos podem levantar calúnia. Mas quando nós trabalhamos, o primeiro de se levantar contra o tio e o segundo de cair. Meu Deus! Eita glória! Se Deus acabou, pastor, está desatado. E pode ser nada. Sai da frente do inimigo. Sai da frente do São Rodeiro. Sai da frente do tribunal. Quem te deu a cavalo foi Glória! Meu Deus! É forte! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu vim sentir a presença de Jesus aqui. Glória! Eu vim entender essa Cafarnaum, quem se deu foi Deus. E se Deus não tirar, homem não toma, se Deus não tocar, diabo não há. Levante a mão agora. Levante a mão. A ponto de o profeta do segundo lado diga assim para ele: hoje Deus está mandando um recado para você. Diga: não é hora de abandonar a Cafarnaum, que eu não quero abandonar a Cafarnaum. Quem é, joga a mão para cima, lava a luz de glória. Oh, glória! Mas eu gosto da expressão lá, entrando outra vez. Isso significa que não expulsar ele. Não é mais funcionário. Ele entrava de novo. É Deus dizendo para alguém: tem muita gente que não quer que você pegue lá, mas Deus está dizendo: teu compromisso é com o Pai. Entra lá de novo. Vai lá de novo. Profetiza lá do lado. Não é você que tem que sair da Cafarnaum. Esse é o tribunal que tem que vai. Meu Deus! Tá glória! Quando a gente está prometendo a base, não
Jesus está mandando um recado para a gente. Meu Deus! Toda vez que alguém quiser que você coloque um pé dentro da Cafarnaum, aí mesmo você tem que estar lá. Entra lá outra vez. Agora não vai ser o teu compromisso não é o teu compromisso é Meu Deus, Pai. agora veja, os inimigos estão caluniando o valor. A levita está falando, segue só o valor comigo. Você levava aqui para as duas mãos. Eu vi o Deus de Israel lá no alto, te exaltando, lá baixar. Ele trocava tuas vestes, ele não podia lá baixar e te entregava a bandeira da vitória. Quando você louvar, pessoas serão libertas. Para o estou libertar, céu serão cercados. No Senhor será glorificado. Agora veja, os inimigos chamavam Jesus de príncipe de demônio. Os atribulados, aqui não tem, mas tem lugar que tem. Os fofoqueiros aqui não tem, mas tem lugar que tem, né? Que via a graça do Senhor na vida de Jesus, a começar a falar mal. Para quê? Para que os inimigos cada vez mais crescessem. Mas quanto mais eles falavam mais Jesus pregava, mais Jesus orava, mais Jesus evangelizava. Deixa eu falar mal, Senhor. Deixa eu fazer fofoca. Quem é o dono da alma de Jesus? A palavra contrária, levante o seu pai e Deus. Levante a mão e recebe. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Aleluia. A Bíblia diz o quê? Pelo fruto conhecereis. Meu Deus! Os inimigos querem abafar o sucesso de Jesus em Cafarnaum. Mas quanto mais ele tentavam abafar, mais Deus estava percebendo. Oh, glória! Mais Deus estava percebendo a hora. Toda a igreja levanta a mão para receber. Quanto mais ele fala mal, mais Deus vai fazer a hora perceber esse lugar. Eu creio! Glória! Foi o que Deus vai fazer. Eles falavam mal, mas todo fruto conhecerei. Até quando a fama de Jesus, o sucesso de Jesus, chegou nos ouvidos do centurião de Cafarnaum. Por que centurião de Cafarnaum? Porque ele era oriundo do vilarejo de Cafarnaum, que ele morava em Cafarnaum. Então, dentro de Cafarnaum, ele ouviu os inimigos dizendo que Jesus não prestava. Ele ouviu dizendo que Jesus não era Messias. Ele ouviu que chamavam Jesus de príncipe do demônio, mas ele dizia: pelo fruto eu conheço a árvore. Eita glória! Veja Jesus batizando, veja Jesus transformando vida. Ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Oh, glória! Pega o seu celular, diga assim para ele: não é hora de dar ouvir a multidão. Diga: chega que eu quero falar da multidão. Começa a olhar para os frutos. Começa a olhar para os frutos. Começa a olhar para os frutos. Glória! Pelos frutos ele disse: ele não poderia fazer Meu Deus! se Deus Pai não fosse. Agora veja, esse centurião, na verdade, ele tinha um mordomo. Eu disse que ele tinha um mordomo. Era normal que ele tinha que ter um mordomo. Por exemplo, Abraão tinha um mordomo chamado Eliezer. O mordomo era um homem de confiança. Quando o seu senhor saísse, ele cuidaria da casa, cuidaria da família, cuidaria da finança. Esse criado, na verdade, a história paralela diz que era o mordomo da casa. Mas um belo dia, esse centurião, que era um homem de autoridade, ele mesmo disse: também tem um soldado, também olha, diga: este vai, ele vai, outro vem, ele vem, eu quero fazer isso, ele faz. E pensa num homem de autoridade, né? Imagina o pastor Edson chegar aqui, bonitão, quando você olhar para a direita, para a esquerda do pastor Edson, você vê 100 homens do lado dele fazendo a segurança dele, né? Meu
Meu Deus! Ele pastor Edson, ele abraçar ele e apertar a mão, ficar difícil porque ele teve segurança. Então, o centurião era assim. Eles tinham 100 soldados que estavam prontos a fazer não somente a segurança dele, mas obedecer a qualquer palavra de ordem que ele mandasse. Então, pensa no homem poderoso, pensa no homem rico, era este homem. Você vai ver que os sábios anciões disseram para Jesus que esse tinha edificado a sinagoga em Cafarnaum, ele tinha bancado. Você vai ver que ele tinha bancado a construção da sinagoga. Então era um homem rico. Agora veja, é rico, tem poder, tem autoridade, ele pode, mas qual é a preocupação dele? É o cordão da casa. A preocupação dele é com aquele que servia a mesa, mas agora não está servindo mais, porque está paralítico. Vamos encerrar agora. Mas agora veja que ele diz para Jesus que ele está paralítico, mas violentado e atormentado. Vamos lá, violentado e atormentado. O centurião percebeu no mundo espiritual que a paralisia na vida do seu corpo estava vindo de uma ação do demônio. Eu não posso dizer que toda enfermidade é um demônio, mas existe enfermidades na Bíblia que são demônios. Jesus disse: não foi convém libertar essa filha de Abraão, que está possuída de um espírito de enfermidade, estava curvada. Quando Jesus expulsou o demônio, ela se levantou e glorificou. Então pense nisso. Nem tudo é o diabo, mas existem ações demoníacas sim. E o centurião percebeu que aquele paralítico ficou paralítico por causa de uma ação demoníaca. Mas agora presta atenção: ele vai apear Jesus. Se você for hoje, até hoje na cidade de Cafarnaum, você vai ver que até no dia de hoje, Cafarnaum tem duas entradas. Quantas entradas? A entrada principal, aonde está o portão até no dia de hoje, escrito a cidade de Jesus. E tem também os fundos da cidade, aonde eles entravam pelo por navio. Então o centurião sabia que Jesus estava morando em Cafarnaum. Amém ou amém? Amém. Sabia que Jesus estava morando na casa de Pedro. Amém ou amém? Amém. Qual foi a ideia que ele teve, segundo o historiador? Ele disse assim: eu vou para a porta principal da cidade, que está lá até hoje. Eles edificaram essa porta principal exatamente onde era antiga, 2 mil de anos atrás. O que ele faz? Ele fica lá na porta, esperando Jesus chegar em Cafarnaum. Ele é uma autoridade, não é? Ele não podia dar uma ordem para os 6 soldados dele dizendo: vai lá diante de Jesus e traga Jesus aqui. Mas não, ele foi humilde. Ele entendeu exatamente isso. Nem por força, nem por promessa, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Glória! Aí ele ficou aqui dizendo: eu estou na porta, porque um dia Jesus vai entrar pela porta. Todo mundo dizia para ele: olha, mas tem 2 entradas. Jesus vai entrar pelos fundos. Ele dizia: não, Jesus um dia vai entrar pela frente, pela porta principal. Glória! Ele vai debaixo de chuva, missionário, mas não sai da porta. Ele enfrenta o sol, mas não sai da porta. A Bíblia diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, se aproximou junto dele. Isso significa que ele já estava na porta esperando. Isso fala da igreja do arrebatamento. Eles estão na porta. Eita glória! Meu Deus! A glória! A rébia! Lavanda subicanda, lavanda. Meu Deus! Glória! Oh, aleluia! Quando Jesus chegou, ele rogou, encerrava a boca. O missionário quer preparar um valor para Deus, permissão do nosso pastor, para a gente fechar a chave. Amém. E ele ficou lá. Quando Jesus chegou, porque tem muita gente que diz: Jesus não vai chegar, Jesus não vai voltar.
muito em breve ele vai voltar e o Senhor vai ver aqui. Veja bem. Aí ele conta para Jesus lá no centurião, aí que Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Quem é que não queria receber Jesus em casa? Só que ele está entendendo que quem está paralisando as pernas do criado dele é uma ação demoníaca. Aí ele diz assim: Jesus não precisa não. Basta uma palavra. Basta uma palavra e o meu criado sarará. Isso é muito forte. Ele estava dizendo assim: eu sei que é autoridade. E sei que o Senhor é autoridade maior no mundo espiritual. Se o Senhor liberar a palavra daqui, os demônios que estão prendendo meu criado a 70 quilômetros de distância vão ter que arrumar a mala e bater. Oh, glória! O Senhor diga para ele hoje. Deus já me deu a palavra. Diga o poder. Glória! Ele libera a palavra. E a vitória vai chegar lá. Oh, glória! Pega a mão do seu irmão. Vamos encerrar. Pega a mão dele. Pega a mão dele. Para balançar a presença de Deus. Eu fiz essa roda aí toda só para te dizer: tudo que estava paralisado no mundo espiritual, Deus vai fazer movimento. Tudo que estava parado, Deus vai fazer o seu movimento hoje. Agora pega a mão dele, pega a mão dela. Isso é fé, isso é fé, isso é fé, isso é fé. Diga para ele: eu não sei quanto tempo o teu criado está paralisado.